Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, com cada um de vocês nessa manhã, nesse domingo, quando nós temos diante de nós a sua palavra, a palavra de Deus, para meditarmos nela. Quero convidar a cada um de vocês para que reclinem suas cabeças, nós vamos orar ao nosso Deus. Gracioso Deus, nosso Pai, nós estamos em Tua casa e aqui nós estamos para receber a graça do Teu perdão, aquilo que Tu tens de tão especial para nos dar. E nesse momento, quando meditamos na Tua palavra, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós, nos dando rica medida e compreensão e entendimento da Tua palavra, para que nela possamos viver e ela possamos testemunhar ao mundo que nos cerca. Abençoa-nos por Cristo Jesus no ouvir da Tua palavra. Amém. O que a desinformação pode causar? O que a ignorância pode causar? Desinformação e ignorância dizem respeito daquilo que se desconhece. São dois jeitos de dizer a mesma coisa, mas talvez com tons e intensidades diferentes. É quase como dizer, por exemplo, a uma pessoa: você faltou com a verdade, ao invés de simplesmente chamá-la de mentiroso. É mais polido dizer: você faltou com a verdade, do que dizer: você é um mentiroso. O conhecimento, ele desconstrói desinformação. E penso, olhando para a ignorância, que o conhecimento afronta a ignorância. Essa forma polida de dizer desinformação, normalmente a gente a usa quando vai se referir a pessoas de boa índole, que infelizmente não conhecem a respeito de algo e acabam fazendo um certo juízo equivocado sobre alguma coisa. Normalmente se usa a palavra ignorância quando uma pessoa, em tese, também faz um julgamento equivocado. Mas, muitas vezes, ela é usada de forma sarcástica, pejorativa, com relação a pessoas que definitivamente rejeitam algum conhecimento a respeito de algo e preferem permanecer simplesmente nos seus próprios juízos e valores. E assim, completamente alijados de uma verdade minimamente razoável, que o conhecimento poderia muito bem revelar. Vocês já ouviram alguém dizer: não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe? Vocês já ouviram isso? Isso é o cúmulo da ignorância. Mas tem pessoas que dizem isso. Isso parece soar bem estranho, mas é o prato cheio para os fanáticos e os extremistas. Tem um outro ditado que vocês devem conhecer, que diz assim: política, futebol e religião não se discute. Já ouviram isso também? Normalmente o debate
sem conhecimento, sem aprofundamento, baseado muito mais nos achômetros, com relação a qualquer desses temas, não termina muito bem. A coisa estava mais ou menos nesse nível lá na cidade de Corinto, que era uma cidade de diversidade cultural impressionante. Roma havia destruído a Corinto grega no ano de 146 a.C. E no mesmo lugar, Júlio César construiu uma colônia romana. E os primeiros colonizadores foram soldados romanos veteranos do exército de César. E nessa cidade, escravos, mercadores, comerciantes, também começaram a se estabelecer, incluindo muitos judeus que se estabeleceram nessa cidade. Com isso, nós podemos perceber que a cidade de Corinto era uma cidade que tinha de tudo. Pessoas de diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes posições sociais, status, enfim, era uma verdadeira miscelânea que ali estava. E ali tinha uma igreja cristã. E o apóstolo Paulo escreve essa primeira carta aos Coríntios para dar conselhos àquela igreja. Uma igreja que estava desunida na fé, estava desunida na doutrina, estava desunida nas práticas cristãs. A preocupação de Paulo era séria e era grande. E ele queria ajudar aquela igreja. Lutero, quando ele escreve a respeito desse contexto da carta de Paulo aos Coríntios, ele escreve coisas interessantes que eu quero compartilhar com vocês. Lutero vai dizer assim: São Paulo, ao ensinar a seus coríntios a fé cristã e a liberdade da lei, também havia santos malucos e sabichões precoces que dividiam a doutrina unânime, causando cisão entre os crentes. Um queria ser paulino, outro apolino, seguidor de Apolo, outro queria ser seguidor de Pedro, e outros queriam ser cristãos. Este queria a circuncisão, aquele não. Outro queria o matrimônio, aquele outro não. Alguma semelhança com os nossos dias? E Lutero segue dizendo: um queria comer os sacrifícios dedicados aos ídolos, outro não. Alguns queriam ser fisicamente livres. Certas mulheres queriam deixar o cabelo à vista e assim por diante. Até chegaram ao ponto de um abusar da liberdade, casando-se com a sua madrasta. Alguns desprezavam a ressurreição dos mortos, outros não davam muita importância ao sacramento. A ceia, por exemplo. Resumindo, diz Lutero, reinava o caos e cada qual queria ser mestre e ensinar, fazer com o evangelho, o sacramento e a fé, aquilo que lhe aprovesse. Enquanto isso, negligenciavam o ponto principal, que Cristo é a nossa salvação, justiça e redenção, como se já estivesse mais do que manjado. Ora, a razão de o negligenciarem é que esse item não pode ficar de pé quando se quer ser esperto e sábio por si só.
Por isso São Paulo censura e condena essa sabedoria perniciosa. Faz esses santos sabichões novamente de bobos, dizendo sem rodeios que não sabem de Cristo, nem do Espírito, nem das dádivas de Deus, que são dadas em Cristo e ainda precisam começar o aprendizado. Quem quiser entendê-lo, precisa ser gente espiritual, quer ser sábio e alegar inteligência no Evangelho, é justamente o verdadeiro escândalo e obstáculo para se reconhecer Cristo e Deus. Para criar divisões e discórdia, a razão inteligente e a sabedoria se prestam muito bem, com o resultado de que surgem apenas amalucados e cristãos selvagens. Mas nosso Senhor Cristo, eles não conseguirão reconhecer jamais, a não ser que voltem a ser bobos, deixando-se humildemente ensinar e conduzir pela singela palavra de Deus. Em tese, essa igreja não queria saber da palavra. Não lia, não escutava, não meditava e não conhecia a palavra de Deus. Dito essas coisas, vamos olhar um pouco o nosso texto. Vejam só como esse texto começa no capítulo 12, em 1 Coríntios. Diz assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. A linguagem tradicional, ela usa a palavra ignorantes, por isso eu trouxe as duas palavras no início. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa nova tradução da Almeida Revista, aliás, da Nova Almeida Atualizada, ela é mais amena. A linguagem tradicional, ela é mais agressiva. Desinformados e ignorantes. A palavra que é usada aqui tem o sentido do conhecimento, o não conhecimento. A raiz é a mesma, da mesma palavra que se fala sobre conhecer, mas é a negação do conhecer. Então, é de fato ser um ignorante, não conhecer, é não entender, é desconhecer completamente a respeito da palavra. E ao não conhecer a palavra, as pessoas erram e pecam por ignorância. E Paulo então vai dizer a eles aqui que a respeito dos dons espirituais, eles dizem: vocês estão desinformados, vocês não conhecem, vocês não sabem a respeito disso. E quando ele fala aqui dos dons espirituais, Paulo está se referindo à espiritualidade das pessoas, os espirituais. Em outras palavras, Paulo está dizendo que eles precisavam saber a verdade a respeito da dádiva, da nova vida que o Espírito Santo dá. Onde nós recebemos a nova vida? No dia do nosso batismo. Ali recebemos a nova vida, quando nascemos para Cristo. Então, Paulo está dizendo: vocês não sabem nada do que acontece nessa nova vida. É isso que vocês estão desinformados a respeito disso. Ou, de uma forma mais agressiva, ignorantes. Paulo está se referindo à alma convertida. As coisas não são como cada um e cada qual imagina, entende e especialmente quer.
E era isso que estava acontecendo naquela igreja, e por isso aconteciam as divisões, porque cada qual entendia, imaginava e queria a coisa do seu jeito. E Paulo diz: vocês não sabem de nada, vocês não estão entendendo nada, vocês são ignorantes, ele diz para aquela igreja. Por isso as divisões. Paulo então faz uma comparação, e ele diz da vida antes dessa nova vida, essa vida que eles tinham antes como gentios, ele diz: e de agora, a vida de convertido, a vida dos espirituais. E aí ele vai dizer no versículo 2 e 13, vocês sabem que quando eram gentios se deixavam conduzir aos ídolos mudos conforme vocês eram guiados. Ou seja, quando você não sabe das coisas, você é levado mais ou menos como manada, né? Vai sendo levado, a manada vai, alguém vai levando. E diz: por isso quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema a Jesus. Ou seja, se você recebeu nova vida, se você é filho de Deus, se você é um convertido, se você é um cristão, a tua boca vai falar a respeito do amor de Deus, porque o teu coração vai estar cheio disso. Mas aí Paulo também diz: por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ou seja, ele está dizendo para os desinformados, os ignorantes, diz: vocês que não sabem nada, como que vocês vão dizer Senhor Jesus? Vocês nem sabem quem é esse Jesus. Aqui nós temos novamente um eco daquilo que Jesus diz em Mateus 12, Lucas 6, que a gente falou domingo passado, que a boca fala do que está cheio o coração. O nosso coração, que recebeu no dia do batismo a nova vida e se enche da palavra diária e constantemente, ele vai falar, a boca vai falar disso do qual nosso coração está cheio, que é do amor de Deus. O Espírito Santo dirige o falar e a vida dos cristãos, dirige a minha vida e dirige a tua vida. A verdadeira vida e em Jesus, nós vamos receber sempre do Espírito Santo. Não é uma herança, não é algo que nós herdamos de alguém, não é uma posse que nós compramos, adquirimos, não é um direito que nós temos, e nem é um status. Eu sou luterano de berço. E daí? Os judeus diziam: nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. E aí Jesus diz: das pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. A verdadeira vida com e em Jesus sempre vamos receber do Espírito Santo. E é por isso que Paulo vai fazer essa comparação da vida antes da conversão e a vida depois da conversão. Martinho Lutero diz no Catecismo Menor, ele diz assim: porque nem tu e nem eu jamais poderíamos saber algo a respeito de Cristo, a não ser, aliás, ou crer nele e conseguir que seja nosso Senhor, se o Espírito não nolo oferecesse e presenteasse ao coração pela pregação do Evangelho. Aí a partir do versículo 4, Paulo vai falar das dádivas graciosas de Deus, e aí usa de novo a palavra dons, mas diferente do início. No início, quando ele fala dos dons espirituais, ele está falando da conversão, e agora ele vai falar de dons que só o convertido pode viver e vai viver, que são as graças que Deus nos dá, porque é a palavra que é usada, a mesma palavra que se traduz por graça. Em outras palavras, ele está dizendo aqui que os espirituais, os convertidos que recebem e vivem a nova vida, vão receber
essas dádivas que serão descritas na sequência, na sua diversidade, e estão presentes na vida dos discípulos, dos convertidos, dos espirituais. Os dons, os serviços, as atividades são diversos, diz a palavra, mas um só é o Espírito de Deus, o Deus que doa essas coisas. Se na igreja há diversidade, isso é real, mas um só é o Espírito. Quem revela isso para nós? Quem torna a espiritualidade, a conversão, a nova vida, o nosso dia a dia espiritual conhecido? O apóstolo Paulo vai dizer isso no versículo 7, quando ele diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Deus dá o Espírito a cada um para um fim proveitoso. Não o fim proveitoso que eu quero, mas o fim proveitoso que Deus quer para a sua igreja. Ele faz com que tudo seja plenamente conhecido, revelado e evidenciado, claramente, e de forma até certo ponto bem detalhada. Porque é o Espírito Santo quem revela, quem torna conhecido, traz à luz. É Ele que manifesta para nós o amor de Deus. E é o que exatamente vai acontecer. Como se dá isso na prática? Aí a partir do versículo 8, Paulo vai descrever, ele vai dizer para aquela igreja como isso acontece na prática. Ele diz: através da palavra de sabedoria. Sim, uma palavra que só o Espírito Santo ensina para mim, que só o Espírito Santo revela para mim. Uma palavra de conhecimento, que só o Espírito Santo ensina e revela. A fé, e aqui ele não está falando da fé salvadora, mas da fé que diz respeito àquela confiança que nós temos na misericórdia e no auxílio de Deus diante de grandes dificuldades. É aquilo que nos faz descansar em Deus. O dom de curar, diz ele. Qual é o dom de curar? E nós temos diante de nós a medicina, a ciência, com tantas coisas que Deus abençoa para dar vida ao ser humano e ajudá-lo nas suas carências e nas suas necessidades. Na operação de milagres ou no trabalho, no poder que os milagres têm para mostrar o amor de Deus em nossas vidas. Ele diz na profecia, não é prever futuro, mas é falar a respeito do amor de Deus para nossas vidas. No discernimento de espírito, a habilidade de nós compreendermos e entendermos se é Deus que está nos ensinando, ou se é o nosso coração enganoso que nos quer conduzir. Na variedade de línguas, não línguas estranhas, mas línguas conhecidas e faladas. E aí ele segue dizendo, e na capacidade de também interpretar essas línguas, de entendê-las, para poder anunciar e proclamar o amor de Deus. Como tudo isso acontece? Aí Paulo termina o texto dizendo, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Querido irmão, querida irmã, Deus, por sua graça, nos deu a nova vida, o dom espiritual de podermos viver como salvos. E como tais, salvos,
também deu essa diversidade de dons à sua igreja, para que ela anuncie esse amor de Deus ao mundo, que seja a boca e a mão de Deus, agindo nesse mundo, em favor do próximo. A minha e a tua vida não é uma vida para nós, mas é uma vida para o outro, para o próximo. Foi assim que Jesus, quando esteve naquele casamento, fez. Mesmo dizendo à sua mãe, ainda não é chegada a minha hora, ele não desamparou aqueles que precisavam dele. E talvez fez uma coisa que muitos podem dizer, mas para que transformar bebida alcoólica? Onde é que já se viu isso? Jesus fez bebida alcoólica? Não, mas ele fez a alegria de uma festa de casamento. E ele transforma a água em vinho, para mostrar o seu amor, o seu cuidado por nós. O mesmo amor que Deus tem para com seu povo, que cativo, escravo, é amado por Deus, assim como o noivo ama a sua noiva, a sua esposa. Nós, a igreja, somos a noiva. Jesus é o noivo. E Ele nos ama incondicionalmente, para que nós tenhamos o dom da nova vida, a dádiva de todos os dons, para podermos proclamar o seu amor a todas as pessoas. Que Deus, em sua graça, mantenha a nossa espiritualidade centrada na graça de Cristo, que é revelada na cruz para cada um de nós. E que os dons que são distribuídos na igreja não sejam para dividir, mas para unir a igreja. Esse é o fim proveitoso que Deus quer para a sua igreja. A união de todos no amor de Cristo. Amém.